vamos para a próxima questão. Só de bater o olho nela, a gente já vê um gráfico de pressão por volume, a gente já pensa direto em termodinâmica, já vem na nossa cabeça termodinâmica. A gente pensa, o que eu vou fazer com a termodinâmica? Aí a gente vai ler. 1 mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA, então ele sai do A, vai para o B, vai para o C, volta para o A, por isso que é cíclico, né? Ele começa e termina no mesmo lugar. Em um diagrama P por V, como a gente tinha notado, conforme mostrado na figura. Aí ele dá as diquinhas ali, né? Sendo que a etapa AB é isobárica, ele nem precisava ter falado, porque de olhar no gráfico a gente já percebe que é. A etapa BC é isocórica, quer dizer, no AB a pressão é que é constante, no BC o volume é que é constante, e na última etapa, que é o CA, ele fala pra gente que é isotérmica, então quem é constante é a temperatura. E aí vem as afirmações. E aí ele vai falar nas afirmações sobre o gás liberar calor em alguma etapa ou na outra, etc. O módulo do trabalho, temperatura, então calor, trabalho. O que isso faz a gente pensar? Na primeira lei da termodinâmica, exatamente. ΔU, variação da energia interna, é igual ao calor menos o trabalho. E como a gente sabe se o gás vai liberar calor, se o trabalho é nulo ou não, e etc. A partir dos sinais das coisas que existem nessa primeira lei. Então, lembra que a gente falou, quando a gente viu a primeira lei, que o importante não era só lembrar a primeira lei, mas lembrar quando que cada um é positivo, negativo, zero? Então, vamos lembrar. Deixa eu vir para cá para eu poder escrever ali. Então, vamos começar pelo ΔU. ΔU é a variação da energia interna. A variação da energia interna é zero quando a energia interna final é igual à inicial. E a energia interna depende da temperatura. Então, a variação da energia interna é zero quando a temperatura não muda. Então, quando a gente tem uma transformação isotérmica. A variação da energia interna é positivo quando a temperatura aumenta, porque aí o final é maior que o inicial. E é negativo quando a temperatura diminui, porque aí o inicial é maior que o final. E o calor? Vamos para o trabalho. Errei a ordem que eu escrevi. E o trabalho? O trabalho é zero quando a gente não tem variação de volume, né? Então, uma transformação isocórica, também conhecida como isométrica ou isovolumétrica. O trabalho é positivo quando é espontâneo. Espontâneo é quando o gás expande. Então, quando o volume aumenta, a gente tem um trabalho positivo. E o contrário, trabalho negativo quando ele é forçado. Forçado quando o volume diminui. O gás nunca vai diminuir de volume por vontade própria, né? Ele sempre vai querer se expandir, porque ele está agitado, ele quer ocupar mais espaço. Então, quando é negativo o trabalho, significa que o volume diminuiu. E, agora sim, o calor é igual a zero quando a gente tem uma transformação adiabática. Não confundam adiabática com isotérmica, tá bom? Adiabática é quando não troca calor. Isso não significa que a temperatura não vai mudar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, tem a ver pela primeira lei, mas não necessariamente tudo a ver. E isotérmica quando não muda de temperatura. Aí o calor positivo, igual lá na calorimetria. Calor positivo significava que ele recebe calor e negativo significa que perde calor. Ok, vamos seguir aqui com o nosso raciocínio, então. Aí vamos para as afirmações. Então, primeira, o gás libera calor. Então, libera, perde, dá calor, calor negativo, é o que ele está falando. Tanto na etapa BC, quanto na etapa CA. Então, vamos lá, vamos pensar na BC primeiro. Na etapa BC, ele falou pra gente que é uma isocórica. Isocórica, então a gente está na situação em que o trabalho é igual a zero. Tá bom, trabalho é igual a zero, então ΔU é igual ao calor. Como eu sei se ele está liberando ou se ele está ganhando calor? O que a gente tem que pensar? Tem alguma coisa a ver com ΔU, né? Eu não sei o sinal do calor, mas eu posso saber o sinal do ΔU. Como que eu vou saber? Eu sei que num gráfico de P por V, as isotermas, elas têm esse formatinho ali, mais ou menos, que eu desenhei. E quanto mais para cima ali eles estão na diagonal, maior é a temperatura. Então, a gente teria... Calma lá. Aqui, ó, o BC igual a zero, como a gente já tinha falado. Então, a gente teria uma outra isoterma, que eu desenhei super reto ali, no ponto B, que dá mais para cima ali na diagonal, né? Então, a temperatura do ponto B, ele tá numa isoterma que tá mais para diagonal, ali para cima. Então, a temperatura do B é maior do que a temperatura do C. Então, quando ele vai do B para o C, isso significa que a temperatura está diminuindo.
Se a temperatura está diminuindo, então a nossa variação da energia interna, a gente está na situação ali de baixo, né? Então, ΔU é menor que zero. Se a temperatura diminui, ΔU é menor que zero. Se o ΔU é igual a calor, se o ΔU é negativo e ele é igual a calor, então calor também é negativo, e calor negativo significa que é liberado. Então, ok, primeira parte está certa. Aí ele fala que na etapa CA também. Então, vamos pensar na etapa CA agora. Na etapa CA, a gente tem uma isotérmica. Então, a gente está na situação em que o ΔU é que é igual a zero. Então, como que a gente vai escrever... Deixa eu descer aqui. Como é que a gente vai escrever a nossa primeira lei? Então, ΔU é zero, vai ficar zero igual a calor menos trabalho. Se eu passar o trabalho para o outro lado, ele fica positivo, vai ficar calor igual ao trabalho. Tá. Como eu sei o sinal do trabalho? De C para A, ele está indo aqui no gráfico para a esquerda. O volume 2 é maior que o volume 1. Então, o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, o trabalho é negativo. Se o trabalho é igual ao calor e o trabalho é negativo, o calor também é negativo. Calor negativo libera. Então, os dois liberam. Então, a primeira afirmação está certa. Na segunda afirmação, ele vai falar sobre o trabalho realizado pelo gás ser nulo, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Quando que a gente tem trabalho igual a zero, trabalho nulo? Nessa situação aqui, transformação isocórica, quando não varia o volume. Na etapa AB, o volume varia, então não é zero. Então, já está errado. Na etapa BC, ok, o volume não varia, então realmente era zero. Mas na AB varia. Então, na AB não é zero. O problema é o AB. Mas tá errado, né? Pra estar certo, tem que estar a afirmação inteira certa, não só um pedaço. E o último, ele fala que o gás tem sua temperatura aumentada, tanto na etapa AB, de A para B, de fato, a temperatura está sendo aumentada, ele está indo de uma isotérmica que está mais para baixinho, ali na diagonal, quanto na etapa CA. Mas na etapa CA era isotérmica, isotérmica muda de temperatura. Então, não, o CA é o problema ali da afirmação 3. Então, também tá errado. Então, tá errada a 2 e a 3, só tá certa a afirmação 1, letra B. De novo.